oportunidades para investir em alternativos. E para moderar esse painel, gostaria de convidar Guilherme Pini, sócio e head da BTG Pactual. E hoje nós vamos vir a ouvir de Kenneth, Andrea, que é CEO e cofundadora da White Oak. Então, Kenneth e André. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui mediando esse painel. Prazer ter o Kenneth e o André aqui comigo. Vou mudar para o inglês rapidinho. E eu estou aqui para aprender também bastante sobre a estratégia deles. Acho que vai ser um papo bastante interessante. So, Kenneth and André, thank you for being here with us today. Então, Kenneth e André, obrigado pelo seu tempo aqui. É um prazer ter vocês aqui conosco. Eu estou animado para aprender bastante sobre o crédito privado. É um background bem diferente do meu, então eu espero aprender bastante. Então, primeiro, eu tenho a mesma pergunta para vocês dois. O que é, na verdade, crédito alternativo? Por que isso é relevante? E, por favor, vocês poderiam passar assim o passo a passo sobre a estratégia? André, por favor, comece. Muito obrigado por nos receber aqui. Obrigado à BTG. Também quero agradecer aos tradutores, porque hoje, mais cedo, eu ouvi português para inglês e eles fizeram um ótimo trabalho. Bem, o que é crédito alternativo? Isso é algo que existe há muito tempo. Os bancos começaram a fazer empréstimos há cerca de 600 anos. O primeiro empréstimo, na verdade, foi feito pelo banco italiano e era um empréstimo de recebíveis. Alguém criou um produto, vendeu esse produto, a pessoa precisava de 60 dias para fazer o pagamento e eles faturaram esse caixa como banco por 60 dias. Esse foi o primeiro produto de empréstimo. Então, claramente, o mercado evoluiu, mas se você olhar os índices hoje, é um setor que movimenta cerca de $1 trilhão nos Estados Unidos. E se você comparar isso com o mercado público, na verdade chega a uns 10 trilhões. Então o lado privado tem menos liquidez, mas é o dobro do tamanho do mercado público. Então, se a gente pensa sobre crédito alternativo, a gente categoriza em três bolsões. Primeiro, são empresas, firmas como a White Oak. Nós imitamos os bancos. Nós fazemos empréstimos tradicionais, empréstimos corporativos, recebíveis, financiamento de equipamento. São empréstimos tradicionais. A segunda categoria é o oferecimento de alavancagem para as empresas de private equity. Então, desde a crise financeira de 2007, acho que foi em 2010 que nós saímos da grande crise financeira, tivemos aí 2,4 trilhões de dólares que foram angariados para firmas de private equity. E isso é um mercado onde existem cerca de 500 administradores que construíram grandes empresas, grandes resultados, e eles conseguem apostar contra os bancos com bastante sucesso, mas a duração é longa, a amortização é inexistente, então geralmente é um único pagamento no final do empréstimo. Então essa é a segunda categoria e é um mercado de cerca de $1 trilhão. Oferecer alavancagem para as empresas de PE, Private Equity. E vamos falar mais sobre isso depois. A terceira categoria, que é onde trabalha meu colega aqui da Morgan Stanley, são nichos, são áreas especializadas que oferecem grandes oportunidades. Isso pode incluir royalties de saúde, royalties de música, pode ser financiamento para os consumidores, são nichos.
Então, é assim, essa é a forma como nós definimos crédito alternativo. Um mundo onde todos os três possam existir num portfólio exige esse agrupamento, porque eles não são correlacionados uns aos outros. E os bancos, então, são três categorias: a imitação dos bancos, os empréstimos dessas três. Bem, eu trabalho focado nessa terceira categoria de especialidades. Principalmente, o maior mercado nos Estados Unidos é de dívida de cartão de crédito. Isso é 1 trilhão que é movimentado. E é um produto que não é bem projetado para a maior parte dos consumidores, porque geralmente o índice de juros é extremamente alto, ele se desenvolve sem uma maturidade pré-definida, e o que nós vimos, saindo da crise financeira, alguns fatores permitiram que alguns inovadores de tecnologia ampliassem as opções aos consumidores. E assim foi criada uma nova subclasse, uma subcategoria dentro do crédito, que historicamente era um tipo de financiamento que muitos consumidores não tinham acesso. Bem, depois de 2010, os consumidores estavam bem desgostosos dos bancos tradicionais. Eles não queriam trabalhar com bancos tradicionais. E também tínhamos uma geração que se sentia muito mais à vontade de fazer negócios online. Então, esses inovadores conseguiram trazer modelos de negócios e subscrever esses muitos consumidores de uma forma automatizada e oferecer um produto de crédito que era bem distinto. Então, basicamente, migrar de uma estrutura bem estruturada para o empréstimo pessoal. Não sei até onde isso acontece aqui no Brasil, mas são empréstimos de 3 a 5 anos, que são amortizados, então eles pagam o capital e os juros mês a mês. E é um produto bem interessante, porque tem uma estrutura bem menos arriscada para quem empresta. E isso também tende a diminuir com o passar do tempo a exposição. Então, uma das lições que eu aprendi no último painel é que a única coisa garantida é a diversificação ser positiva. Então, ter várias opções com baixa correlação ao que você já tem na sua carteira é uma ferramenta muito poderosa que aumenta a sua renda prevista com baixíssimo risco. E essas ferramentas conseguem rendimentos líquidos em torno de 10% ou até mais. E lembrando que tem uma correlação extremamente baixa com os ativos tradicionais. E é algo que muitos consumidores não têm na sua carteira. A próxima pergunta é a seguinte. Talvez a gente tenha uma das maiores talvez o custo de capital, as taxas de juros nos Estados Unidos tenham mostrado o dólar como uma moeda de reserva. Nesse momento, onde a gente tem esses picos de inflação, e essa inflação ainda está mais ou menos alta, onde a gente tem esse momento onde a gente não sabe se a inflação ainda vai ter mais um pico, ou se a gente já está no último capítulo desse pico. Há várias pontas soltas no mercado. A gente não sabe se a taxa de juros vai ser cortada ou não. Considerando os brasileiros que querem diversificar, quais seriam as estratégias que vocês gerenciariam nesse ponto do ciclo? Essas altas de taxas de juros dos últimos 18 meses são inauditas e muito desafiadoras. Eu vou responder isso nos 3 grupos que eu falei no portfólio diversificado. Quando a gente pensa no poder corporativo, se você está tentando refinanciar o seu empréstimo, você já tem isso como algo não pago no seu balanço,
E nós temos trilhões, 1,2 trilhões, que deixaram os bancos ultimamente. O Fed está dando uma encolhida, eles não sabem o que vai acontecer com os bancos no Vale do Silício, etc. Então, o dinheiro está deixando o ecossistema dos bancos e, portanto, eles vão ter menos para emprestar. Do ponto de vista de spread, se você for ao seu banco, eles não vão poder renovar o seu empréstimo por outros 3 ou 4 anos. Você vai ter que pagar mais spread como forma de alternativa de conseguir esse dinheiro, para que esses empréstimos possam continuar coexistindo, mas porque as taxas básicas de juros subiram tanto, alguns dizem, olha, os spreads vão estar bem altos e talvez seja bom. Então, dependendo do tipo de empresa, talvez seja, se você tiver um risco B, você não vai querer tomar emprestado a 13%, isso seria um risco ao rendimento. S&P tem um retorno de 9,5% nos últimos anos. Então, na verdade, você tem 8,9% depois das taxas e etc. Então, você está ali seguro na sua estrutura de capital. E nos equities, você, Júnior, você tem uma estabilidade de 12%. Então, muitas empresas não vão querer tomar empréstimos nessas taxas. Quando a gente pensa no mercado patrocinado, isso muda, porque as atividades de PE caíram bastante. Então, tem menos dinheiro para ser renovado, tem menos dinheiro entrando no sistema, no ecossistema de private equity, e você também tem custos de empréstimo mais altos. Então, é uma pergunta muito boa. Os ecossistemas permitem, sem respostas diferentes, dependendo de qual é o seu foco. Mas, falando de maneira geral, você tem que se colocar do ponto de vista da perspectiva de uma empresa que está bem, ou de uma empresa que tem uma qualidade média, uma empresa que está com a corda no pescoço. No Brasil é diferente. Vocês estão acostumados a pagar 12%, 13%, 15% de taxa de juros. Empresas boas nos Estados Unidos não vão tomar emprestado nessa taxa. Então, tem a ver com a qualidade e o risco. Se você conseguir 20%, mas o risco também pode ser igual, né? Nesse mesmo nível. No espaço dos empréstimos alternativos nos Estados Unidos, e eu estou muito entusiasmado com essas oportunidades, nós temos esse ciclo de alta de taxa que a gente nunca tinha visto antes. A gente estava com taxas básicas muito baixas por muito tempo, e isso levou a uma inflação que teve um pico de 9% no contexto dos Estados Unidos. Isso é um nível altíssimo. E o que isso fez para os consumidores é criar um ambiente altamente desafiador. O valor nominal dos salários era alto, mas, na verdade, era negativo. O Federal Reserve estava tentando financiar a existência da classe média, e isso foi um grande desafio. Nos últimos 15 meses, a inflação se moderou bastante, caiu para 4%, mas a gente também viu que os consumidores conseguiram absorver essa dinâmica de taxa de juros, continuaram a gastar e a fazer as suas coisas. Então, os tipos de tomadores que a gente vê são os típicos, aqueles que não têm muito impacto, são os tomadores de subprime, que têm um salário acima, ou uma entrada de dinheiro acima do que você esperaria nos Estados Unidos. Em algumas classes, melhoraram muito. Por exemplo, você tem o gross coupon que vem das taxas de juros mais altas, você também tem a saída
de investidores turistas que não estavam muito engajados e nem conhecem muito, estavam apenas tentando alavancar. E como o dinheiro está mais caro, eles não podem mais participar. Então, você tem menos capital disponível para financiamento de empréstimos, mas esses empréstimos subiram em termos de valor, eles estão refinanciando a dívida de cartão de crédito, que é uma taxa de juros flutuante, então, a cada mês, eles veem o valor aumentar para fazer o serviço de crédito e eles querem refinanciar isso numa estrutura de taxa fixa. Bom, menos capital disponível leva a taxas mais altas e o retorno também sobe. Nós também temos os potenciais de macroeconomia e fala-se muito de recessão. Há um ano atrás, as pessoas estavam gritando do topo dos edifícios que a inflação estava chegando e a recessão também. A gente teve que se preparar para esse risco. 5 pontos percentuais de fluxo de caixa foram retirados em principal da dívida e juros. Houve bastante tempo para você se preparar para esse ambiente em mutação. Mas eu não acho que a recessão é uma coisa que a gente deve tomar como certa, mas eu chego à conclusão de que talvez a gente consiga até evitar essa recessão. Um dos fatores importantes a favor dos consumidores e da economia americana é que o nível de poupança continua alto, mesmo após a pandemia, trilhões de dólares em excedentes, 1,5 trilhões, e também numa economia que está crescendo 2/3 pelo os consumidores que estão indo ao shopping, ao restaurante. As pessoas não estão deixando de comprar porque o Fed resolveu fazer o dinheiro mais caro. Eles já fizeram isso durante a Covid e não querem fazer agora. Isso significa que a economia tem essa demanda represada. Também temos uma diferença entre postos de emprego e pessoas empregadas. Você reduziu a força de trabalho de uma forma significativa, é muito pouco provável. As pessoas não estão conseguindo recontratar e nem retreinar, e eu acho que é mais provável que você não tenha uma mudança muito significativa na taxa de desemprego. Depois da crise de 2008, nós vimos uma recessão. Aqui a gente também vê uma recessão, mas a recessão que é problemática para os postos de trabalho não parece ser o caso. Também as informações microfundamentais, você está sendo compensado com uma taxa de juros mais alta e mais oferta de crédito também. André, você mencionou brevemente esse fato, mas nós vimos algumas crises nos bancos regionais dos Estados Unidos, os bancos de tamanho médio. Como é que isso vai se desenvolver? Eu diria que o Fed colocou em pausa, talvez não por isso, mas talvez por causa disso, e também diminuiu a disponibilidade de ativos ou oportunidades que você precisava para as alternativas. Olha, eu acho que é uma matemática bem simples o que aconteceu. Os bancos, na sua grande maioria, eles têm balanços que têm muito a ver com os liabilities. Então, quando você compra certificados de depósito, você está emprestando dinheiro para o banco e você espera ter acesso a esse dinheiro rapidamente, seja porque você vai colocar na conta poupança com a taxa de juros bem baixinha,
Quando o governo decide emprestar aos ativos de dívida, e esses ativos de dívida têm uma duração mais longa, por exemplo, quando você faz uma hipoteca residencial, 7, 8, 30 anos, um empréstimo corporativo, 2 ou 3 anos, baseada ou lastreada em ativos, 2 a 3 anos. Então, você tem esses ativos de longo prazo que têm esse passivo de curto prazo. Então, quando as pessoas retiram esse dinheiro do banco, eles ficam com medo do banco falir e querem ter liquidez. E o banco não tem essa liquidez do lado dos ativos no balanço. Muitos também não têm originação dos empréstimos. O Vale do Silício, por exemplo, tinha um problema, mas um pouco diferente. Como eles não tinham originação, eles colocaram esse investimento de capital, que é um liability, em títulos do governo. Dava para investir em 5 anos, 10 anos, só para você conseguir um spread de 5 prazos, 5 pontos ou mais, 5, 10 pontos. Então, quando você tem 11 altas, ou um aumento de 11 vezes, você compra esse título hoje, você recebe 85 centavos, que é um rendimento alto, 11 vezes mais alto. Mas quando as pessoas retiram o dinheiro, quando há uma corrida aos bancos, esses títulos do Tesouro são vendidos a um desconto. E esse desconto é de 50%, um desconto significativo, porque os bancos não têm esse dinheiro. E é por isso que é problemático. Então, por que é uma oportunidade para os prestamistas como nós? Bom, geralmente, quando há menos dinheiro a ser emprestado, isso cria oportunidades para que os prestamistas alternativos entrem no mercado. Você aumenta a regulamentação. Se você olhar o escritório de gestão de risco do JP Morgan, nós temos 8.000 pessoas de compliance e pessoas de avaliação de risco. É muita gente. Logo, logo vai ser 100.000 pessoas. E o Fed tem escritórios nesses grandes bancos também, né? Então, a regulamentação vai impactar o balanço desses bancos. E eles vão dizer, olha, os seus empréstimos têm que ter uma duração mais curta, não pode ser 3, 5 anos. Não dá para fazer o arrendamento de equipamento por 5 ou 10 anos, se você quiser fazer isso. Isso dá uma grande oportunidade para empresas como nós, para oferecermos uma solução de leasing. Então, esse é o ecossistema com o qual nós estamos lidando hoje. Toda vez que você tem esse deslocamento, você tem também uma oportunidade. E eu gostaria de dizer que essa diferença das liabilities e dos ativos e dos passivos é algo que não pode ser resolvido. A dívida privada está dando uma solução. Você tem investidores que estão fornecendo capital até o vencimento desses empréstimos, a questão regulatória e o número de executivos de risco no JP Morgan, esses são custos que nem todos os bancos vão querer incorrer. Nós estamos vendo a consolidação do sistema bancário dos Estados Unidos, com os maiores bancos se tornando ainda maiores. Essa é uma dinâmica que também gera oportunidades, porque conforme o número de oportunidades, tanto para os clientes como para pequenas e médias empresas, elas vão procurar fontes alternativas de capital para poderem se encaixar melhor às suas necessidades. Então, eu acho que há um futuro brilhante para esse tipo de ativo. Agora, falando sobre o lado do risco, o que não deixa vocês dormirem à noite?
tudo que é retorno ajustado ao risco. Nosso trabalho é encontrar o risco. A gente vê 80 bilhões de transações por ano. A função do que a gente faz é encontrar oportunidades. E aí a gente tem que subscrever esse risco. Então, a precificação de um risco, se a gente comparar mercados privados com mercados públicos, os mercados privados deveriam pagar um prêmio aos mercados públicos, e esse prêmio poderia ser 200 pontos base até 400, de 2% a 4%, às vezes até mais alto. E essa seria a oportunidade, porque quando a gente compra empréstimos sindicalizados, eles não recebem as taxas de originação ou de serviço da dívida. O preço do risco é muito pessoal, é uma transação pessoal entre duas partes, em vez de uma corrida pelo rendimento quando você tem esse empréstimo sindicalizado. Então, você tem uma lista desses títulos em oferta, uma lista divulgada pelo Morgan Stanley. Eles precificam como básico mais 200 ou 300 pontos básicos. Como essa demanda é alta, o preço é mais baixo. Você pode precificar o risco mais alto. Então, o prêmio de risco geralmente é 300 a 400 pontos base mais altos. Você paga a tarifa de gestão, você tem as tarifas de despesa do fundo. Então, quando você pensa em tudo isso, você tem um produto com alta volatilidade, mas não tão alta volatilidade quanto os títulos do governo, algo que pode ter caído 15% ou mais, como ano passado, que foi o que aconteceu com títulos de tesouro. Você segura esse investimento e ele vai subir novamente. Esse é um dos investimentos mais seguros do mundo. Então, corra da volatilidade do mercado e abrace esse prêmio de risco. O que me deixa acordada à noite? Bom, a minha mulher acha um saco como eu durmo tão bem. E uma das maneiras de dormir também é fazer a estruturação correta logo do início. A classe de ativos na qual eu me foco são os grandes volumes desses empréstimos regularmente, e o componente estrutural dos empréstimos em si te protegem do risco. Então, primeiramente, ter um rendimento bruto que possa equilibrar o que você possa ter perdido. No refinanciamento de dívidas de cartão de crédito, se você fizer a securitização, a taxa nesses fundos que estão sendo pagos é de aproximadamente 7%. No contexto de dólar americano, isso é muito alto. Há não pagamentos de dívida, você ainda pode pagar 8 barras, mas ainda assim você tem acesso amplo a um spread que pode te compensar pelo risco. A próxima coisa que eu gostaria de enfatizar é a amortização. Depois da diversificação, essa é uma das mais poderosas ferramentas. Você consegue tirar risco da mesa conforme o tempo vai passando. Se você conseguir prever os riscos de um tomador, se você tiver estruturas de empréstimo que diminuem o risco ao longo do tempo, esses empréstimos são de 3 ou 5 anos, mas como eles têm essa amortização de 5% entre o principal e os juros, você fica isolado da dinâmica de taxa de juros. Você ainda tem um certo nível de exposição, mas muito menor. E isso te vacina contra
Os financiamentos de termos de uma única vez e outros ativos de crédito são uma combinação muito interessante. Vamos voltar um pouquinho. Eu queria voltar para um comentário que vocês fizeram. Uma das possíveis consequências dessa crise bancária nos Estados Unidos é um aumento da regulação. Você falou de 80 mil. Isso é quase o número total de funcionários que nós temos na BTG. Parece bastante gente para um departamento de compliance. Isso é uma consequência possível? Maior regulamentação do mercado? E como você está num grande banco, Kenneth, eu acho que talvez você veja isso todo dia. Olha, nós somos regulados pelo SEC, pelo FEDRA, também temos a regulação britânica, acho que é a FCA. Também temos a nossa licença do estado da Califórnia. Então, tem muita regulamentação no mercado de empréstimo privado, de um modo geral. E nós somos basicamente um banco regulamentado que somos regulamentados por entidades como o SEC. E a gente ouve bastante se falar sobre bancos que estão ficando grandes demais para quebrarem, ou seja, mais de 50 bilhões em ativos. Veja bem, isso pode significar mais regulamentação, mas eu não sei como isso se compara aos bancos. Eu acho que é impossível que a gente seja regulamentado pelo Fed, porque podem falar, os seus ativos e passivos estão desequilibrados. Não, não estão. Nós pareamos, nós casamos os empréstimos com os credores, mas tem muito ruído no mercado, principalmente porque a administração atual é democrata, e eu acho que quando os republicanos forem eleitos da próxima vez, vamos ver menos ruído. Eu acho que é uma situação que sofre efeito da política americana. Mas quando nós temos quase 300 bilhões em empréstimos a pagar, provavelmente esse mercado precisa ser regulamentado em algum momento. Mas é aquela velha história, nós todos estamos tentando aprender. Eu só diria que com a crise bancária, a forma como os bancos geralmente organizam os seus livros é baseado nos ativos e no equity. Um equity modesto em comparação ao total de ativos. E eu acho que isso depende um pouco das pessoas que tocam esses bancos. Mas se você olhar o mercado de private equity, acho que foi o Fed, recentemente, que destacou mesmo a importância de ter capital bem pareado. Então, se você tem 100 bilhões de ativos que são garantidos por investimentos de investidores que estão no mesmo CEP, você tem um risco muito menor do que se você tiver 10 bilhões em equity e uma mudança pequena, porque aí o valor dos seus ativos vai ter um impacto descomensurado nesse equity. Então, os bancos, por definição, trabalham com uma alavancagem altíssima. Então, quando a gente olha um mercado de crédito privado mais focado num casamento entre ativos e passivos, olha, do ponto de vista da forma como os empréstimos são escritos e estruturados, isso é muito importante. Mas o risco existencial ao sistema é mais baixo quando você melhora a sua situação de alavancagem. Legal, maravilha, pessoal. Uma outra pergunta. A gente conversou um pouco sobre as oportunidades, os riscos, o ambiente e o momento do ciclo. Então, talvez, para destacar a mensagem, eu pergunto por que um brasileiro, investidor, cliente da BTG, por que essa pessoa teria interesse em diversificar a sua carteira com private equity? Por que private equity pode fazer sentido para essa pessoa? Por exemplo, por que eu devo investir meu dinheiro aí com vocês?
Eu estava esperando essa pergunta, obrigado. Eu não tenho muita liquidez, não se preocupe. Eu com certeza vejo o ponto de vista do investidor brasileiro. Antes de responder a sua pergunta, eu só queria frisar uma coisa. Por que você pode investir o seu dinheiro no governo ou no banco e ganhar 15% hoje? Você precisa se perguntar por quê. Então, a sua moeda talvez esteja desvalorizada. Ok, isso é um motivo. Mas isso não é sustentável. Eu ouvi alguns dos painéis de hoje e eu me sentia quase que num fórum econômico, porque falava-se muito sobre taxas de juros, o que os governos talvez façam, inflação. Olha, a tendência nos próximos 1, 2 a 5 anos é de que as taxas de juros brasileiras precisam diminuir. Eles vão diminuir. Eu não sou inteligente o bastante para dizer se isso vai acontecer no mês que vem ou no ano que vem. Mas os Estados Unidos são um indicador para o resto do mundo. Então, se eu fosse uma pessoa que aposta, eu diria que nos próximos 2 anos, a taxa de juros nos Estados Unidos também vão diminuir. Então, acho que 5,25%, talvez caia para 2,5% ou 3%, mas se vocês me perguntarem qual é o número, eu vou dizer que ninguém sabe. O fato é que a tendência é que diminuam. Então, a dúvida é, por que o private credit, crédito privado, por que agora? Olha, eu sei, talvez você consiga com a sua estratégia. Eu não sou capaz de apertar um botão e ter acesso a uma carteira de empréstimos privados em 2 segundos. Construir tudo isso nos leva 12 a 18 meses para termos uma carteira bem diversificada. Então, se isso vai acontecer nos próximos 2 anos, eu posso dizer com certeza que a tendência, a média móvel prevista para o Brasil vai diminuir. Então, você pode fazer 2 coisas. Ou investir com a gente e receber consultores e consultoria sênior, sem nenhuma correlação aos mercados públicos, nenhuma, um histórico de perda baixíssimo, quase zero, é cerca de 15 bips para a gente por ano. E se a gente conseguir mais de 8 ou 10%, depende de alguns fatores. Mas se você consegue esse valor no dólar hoje, ou você entra através de um alimentador brasileiro e conseguir 5% mais o câmbio, por que você quer fazer isso? Por que você faria isso nos próximos 5 anos? Olha, é uma questão que você vai ter um retorno bem atrativo. Voltando à questão do SP, você está no ponto mais baixo da estrutura de capitais, de equities. Então, isso, por si só, já deve te dizer por que faz sentido. E do ponto de vista da alocação de ativos, é cerca de 30% melhor do que as alternativas. Então, qual é a média no Brasil? Eu tenho certeza que é menos de 5%. Então, não é à toa que quando você olha o desempenho dos administradores para os fundos de aposentadoria e de aposentadoria particular nos Estados Unidos, e você compara os desempenhos, quando todos os mercados estavam em queda, e a gente sabe, a gente tem números, o motivo que que a diversificação funciona é plenamente visto quando nós olhamos os dados históricos. Então, ter essa diversificação vai ser a chave para aumentar a sua resiliência da sua carteira e diminuir a volatilidade. Eu diria que não é ou um ou outro. Você pode investir em ativos estrangeiros e você pode trazer esses ativos também de volta para o Brasil e aproveitar o lucro vindo disso. Mas se você pensa sobre a construção da carteira, a sua meta sempre é maximizar o seu lucro por unidade de risco. E a forma de fazer isso
é mesclar diferentes tipos de risco na sua carteira que não tem correlação uma com a outra. E isso vai te dar um bom rendimento. E isso talvez seja uma forma inteligente de levar a sua exposição em outras direções e diversificá-la. O private equity, historicamente, demonstrou uma capacidade muito boa de gerar renda muito atrativa com baixa volatilidade. E quando eu olho a minha classe de ativos, que, de novo, é mais focada no crédito de consumidor, que é originado por plataformas de empréstimos de fintechs, temos empresas que usam Big Data para fazer escolhas, tomar decisões. Nós temos modelos que se auto-melhoram. É uma diversificação extrema baseada, né, por parte dos tomadores de crédito lá na ponta. E você pode ter uma carteira com centenas de milhares de itens e nenhum desses itens realmente vai guiar o resultado da sua carteira. É uma diversificação hoje que nunca foi vista historicamente. Então, esses empréstimos hoje, depois que a gente olha até que ponto o crédito, né, e os juros cresceram, quando você olha isso em termos absolutos do dólar, nós temos uma diferenciação enorme numa classe de ativos que geralmente foi muito pouco diversificada. Eu queria comentar uma coisa sobre o que você disse. Cerca de 2 semanas atrás, meu filho, que tem 16 anos, me deu uma lista de 10 coisas que ele buscava na sua esposa perfeita, na esposa ideal. E eu olhei essa lista, ok, faz sentido, ok, atraente, ok. E eu falei, ok, quais desses itens, ou então me diga 30% dessas coisas que você dispensaria. E ele virou os olhos para mim, como assim? Eu acho que traduzir isso para os comentários de hoje, quando a gente olha a questão de investir no crédito privado, eu acho que a pergunta que a maior parte de vocês aqui no público devem se fazer é: o crédito pode ser com baixo rendimento, alta volatilidade e sem correlação. Ok, esses são alguns dos itens chave, mas existem outros. Então, o que você exige e o que você dispensa? Todo mundo quer a maior liquidez e o maior rendimento. Ok, isso funciona por um tempo, mas no longo prazo isso não funciona, não existe esse tipo de opção. Isso é uma oportunidade de curtíssimo prazo em muitas carteiras e as pessoas aproveitam enquanto dura, ótimo. Eu sei que vocês jogam futebol aqui, a gente tem um nome esquisito, mas nós também jogamos muito hóquei. Eu tenho um amigo que é um grande jogador de hóquei, famosíssimo, é o Pelé do hóquei, o Wayne Gretzky. E ele tem uma história muito boa. E ele falava, eu não quero saber onde está o disco de hóquei, eu quero saber onde ele vai. Então, eu acho que isso é muito interessante. Pense nos próximos 1 a 3 anos e onde é que vão parar os índices, as taxas de juros. Vão cair. E isso é algo que demora para a gente, para os tomadores de crédito e para os investidores. Não é uma coisa instantânea, mágica. Então, sim, você vai ter que abrir mão de liquidez, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. Não é ruim trocar liquidez por rendimento. Não se esqueça disso. O que eu falo para os clientes, André, você tem 2 riscos. Um é a volatilidade. A minha mãe gosta de ver a fatura, o extrato dela crescer todo mês. E outro é o valor do seu dinheiro a longo prazo. E talvez a gente viva por mais e mais anos, a tecnologia, a biotecnologia em particular e tal. Então, ter índices ótimos por 1 ano não é algo excelente para a sua carteira. Não vai proteger o seu poder de compra ao longo dos anos. Tenho certeza que o Pimentel e o Will vão criar os veículos para a gente investir, né? Isso está aqui.
na agenda. Acho que temos mais 5 minutos. Pessoal, talvez vocês tenham algum recado final ou comentário que gostariam de adicionar aqui. E eu já deixo meus agradecimentos. Muito obrigado mesmo. Foi um grande prazer e eu aprendi muito com vocês. Olha, o meu comentário final é o seguinte. Voltando ao conjunto de oportunidades. Sempre que nós temos renda em excesso, obviamente existe um desequilíbrio entre oferta e demanda. No nosso caso, os bancos vão emprestar menos porque eles vão ter menos capital disponível. Então, temos tomadores de crédito, temos 400 mil empresas nos Estados Unidos que são empresas pequenas a médias. 400 mil empresas nessa categoria SME. Isso é o que dita o poder da economia americana. Não é só a Johnson & Johnson e Coca-Cola que contratam 10 mil pessoas ou demitem 10 mil pessoas. Não é isso que movimenta a economia. É a força do mercado SME, de pequenas e médias empresas. Se os bancos vão emprestar menos para esse setor do mercado, temos aí a oportunidade de oferecer financiamento para essas empresas. Então, isso significa encontrar empresas que que têm um bom prospecto. Então, é oferecer o serviço para facilitar e viabilizar o bem-estar dessas empresas para que elas continuem a criar empregos que põem comida na mesa de várias famílias. Então, temos a oportunidade de oferecer estabilidade. Lembre, nós estamos só preenchendo um nicho. É uma oportunidade que pessoas como nós buscam no marketplace, no mercado. E também melhorar a diversidade da carteira. Eu comentei algumas coisas. Eu queria voltar aos comentários sobre liquidez. A classe de ativos onde eu me concentro é um componente relativamente líquido do universo financeiro, mas é importante reconhecer que nenhum de nós dois está dizendo que vocês devem entrar 100% nos ativos alternativos. Por outro lado, se você tem fundos que você não precisa acessar no mesmo dia, então ter parte do seu portfólio nessa cesta de menor liquidez pode ser muito interessante. E em geral, eu detesto a ideia de timing, o tempo do mercado. Alguém descreveu no último mercado como o tempo no mercado. Eu gostei disso. Mas, dito isso, o impulso que nós vemos hoje é notável. A dívida dos cartões de créditos é uma dívida de 1 trilhão. E isso não se presta muito bem aos consumidores. Então, temos aí uma oportunidade para oferecer produtos que se enquadram melhor para as demandas dos consumidores. E, ao mesmo tempo, do outro lado, para os investidores, usar modelos muito sofisticados que aprendem de si mesmos e que se desenvolvem em iterações cada vez mais avançadas, que consideram, por exemplo, se a pessoa é proprietário de uma residência, se ela vai para a escola, se ela tem filhos. E também olhar nos prazos, olhar o extrato de uma pessoa, uma vez que a pessoa deu a permissão para isso, e entender onde a pessoa vive e transita em termos geográficos e financeiros. Uma granularidade incrível nesses modelos que antigamente era impossível. Essas plataformas de empréstimo, não é à toa que elas são todas sediadas no Vale do Silício e não em Nova York. Agora, conseguir oferecer o financiamento para essas pessoas no momento em que a demanda por empréstimos está altíssima é muito interessante. Temos, sim, alguns ventos propícios nos ajudando, mas eu acho que, considerando a força do consumidor na saída da pandemia, isso é o mais importante. Bem, obrigado a vocês dois.
Eu sei que conversamos sobre muitos assuntos e com certeza com esses veículos vamos conseguir acessar essas plataformas. Obrigado.